Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 14 de novembro, estamos na 32ª semana do Tempo Comum e meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje esse relato da cura desses 10 leprosos. Sabemos que, na época de Nosso Senhor, muitos males, doenças, não tinham somente um sentido de mal físico, de um mal biológico, corporal, mas os males, como a lepra ou outras doenças, eram tidas também como manifestação física de uma realidade espiritual. Por isso que o leproso, ele não tinha acesso a um convívio na sociedade, ele não podia viver em meio às pessoas. Sempre ele tinha que conviver à margem, fora das cidades, e sempre manter uma distância. Porque principalmente a lepra, que é, na verdade, o apodrecimento da carne e ainda em vida, era considerada visivelmente aquilo que a realidade do pecado faz na alma. E aquele leproso, na verdade, era um pecador público, porque até mesmo o seu corpo já estava, entrando em um processo de, muitas vezes, de desfazer em consequência do mal cometido a Deus. Por isso que quando escutamos o Evangelho de hoje, nós percebemos que esses 10 leprosos não se aproximam de Jesus. Eles gritam pelo Senhor à distância. E, na verdade, a dinâmica hoje de compreender o anúncio da palavra é essa: proximidade com Deus e distância com Deus. Quando Jesus ordena que aqueles 10 leprosos possam se apresentar ao templo, ao sacerdote, porque isso era a prescrição da lei, que uma pessoa curada de lepra devia oferecer uma oferta, um sacrifício pela sua cura. E interessante que aqueles homens, eles não são curados imediatamente. Em outros relatos de cura do Evangelho, nós percebemos que Jesus cura imediatamente o cego, o coxo, mas aqueles homens, eles são curados no caminho. Eles são curados na obediência à palavra de Jesus. Quando eles seguiram e começaram a realizar a palavra de Jesus, a cura começou a acontecer. Esse é um grande ensinamento que a palavra de hoje quer nos orientar. Muitas das vezes nós estamos pedindo que Deus nos faça crescer, amadurecer, nos livre de algumas realidades do nosso coração. E muitas das vezes a cura, o crescimento, o amadurecimento vai acontecer de acordo com a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Começar a viver
a palavra de Jesus, darmos os primeiros passos na obediência à palavra de Jesus. Mesmo que para nós seja uma realidade ainda difícil, mas é preciso começar. É preciso que eu e você tomemos a iniciativa, porque de acordo com a nossa resposta no pouco, Deus começará a realizar muito. Mas essa palavra também hoje quer nos ensinar a postura desse único que voltou. Como eu falei, aqui está a dinâmica da proximidade e da distância. Muitas das vezes nós achamos que a solução dos nossos problemas somente está a resolver aquilo que está diante dos nossos olhos. Uma doença, uma realidade de crise interior, uma necessidade que deve ser suprida. Contudo, queridos irmãos, a palavra de hoje diz que de fato é a salvação, é a proximidade. Aquele homem, antes de oferecer a oferta para dar testemunho da sua cura, ele voltou e se colocou aos pés de Jesus. E ali ele recebeu de fato aquilo que ele precisava. Que ele se colocou na intimidade, se colocou na melhor parte. Ele escolheu aquilo que de fato poderia dar realização e profundidade à sua vida. Por isso que Jesus fala para ele: a tua fé te salvou, porque salvação é estar próximo, é ter comunhão com Deus. Se estamos em Deus, o resto não faz muita diferença, porque como diz Santa Teresa de Ávila, só Deus basta. Que Deus nos ajude a entender e a viver essa palavra no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.